Se você entrar em uma sala de exames de imagem em um grande centro médico, como a Clínica Mayo, você verá um carrinho de ultrassom com um monitor plano, um transdutor pendurado por um cabo grosso e um profissional de saúde aplicando gel transparente no peito de um paciente antes de pressionar o transdutor contra a pele. O monitor mostra uma imagem em tons de cinza em movimento que muda a cada pequeno movimento da mão. Agora, imagine todo esse equipamento encolhendo até se tornar um dispositivo pequeno o suficiente para ficar na bancada do banheiro, ao lado de uma escova de dentes. Dispositivos de imagem médica para uso doméstico são scanners portáteis e sistemas baseados em tablets que permitem que alguém em um quarto ou sala veja estruturas internas em uma tela, sem precisar ir a um hospital. A importância dessa mudança fica evidente quando você observa o que acontece em uma sala de espera. Um paciente se senta sob luzes fluorescentes fortes, observa um relógio digital na parede, preenche papéis em uma prancheta e depois se deita em uma maca enquanto um técnico traz equipamentos com cabos e um monitor. Para alguém que mora a 50 quilômetros do centro de imagem mais próximo, essa consulta significa uma longa viagem, tempo de folga do trabalho e horas passadas no corredor de uma clínica. Quando as ferramentas de imagem se mudam para uma cozinha ou um escritório em casa, o exame acontece onde a pessoa já vive. Uma sonda portátil repousando ao lado de um laptop e um tablet apoiado em uma caneca de café. A maioria dos sistemas domésticos usa ultrassom porque o hardware pode caber em um transdutor compacto alimentado por uma bateria recarregável. Em vez de uma máquina de ressonância magnética do tamanho de um quarto, com um ímã enorme e uma cama deslizante para o paciente, uma configuração doméstica usa um transdutor do tamanho da palma da mão, que se conecta a um telefone ou tablet por meio de um cabo ou conexão sem fio. Dentro desse transdutor, fileiras de cristais piezoelétricos se expandem e contraem quando pulsos elétricos viajam através de uma pequena placa de circuito. Essas vibrações enviam ondas sonoras de alta frequência para o tecido abaixo da pele. Os ecos que retornam, atingem o conjunto de cristais, geram sinais elétricos que viajam de volta através dos fios e alimentam dados em um chip processador que reconstrói uma imagem bidimensional no display de vidro. Se você ainda não o fez, por favor, se inscreva. Num consultório médico, um ultrassonografista experiente está ao lado do carrinho, ajustando as configurações de profundidade, os controles de ganho e as zonas focais, enquanto observa as sutis variações de brilho em um monitor grande e calibrado. Já em casa, no quarto ou na sala, o usuário segura a mesma sonda, mas a tela agora exibe setas, contornos destacados e instruções passo a passo sobrepostas à imagem. Alguns sistemas mostram um diagrama do tronco que muda de cor quando o ângulo da sonda melhora, ou quando a pressão de contato se estabiliza na pele. Grupos profissionais, como o American Institute of Ultrasound in Medicine, publicam padrões de ultrassonografia para a prática clínica, e os engenheiros convertem esses padrões escritos em instruções visuais guiadas que aparecem diretamente na tela de um tablet para o consumidor. A parte mais difícil de levar a imagem médica para casa não é a carcaça de plástico, ou mesmo a bateria de lítio, é a interpretação do que aparece na tela. Em um hospital, o ultrassonografista aprende a reconhecer gradientes de textura, movimento de contorno e padrões de fluidos através de centenas de exames supervisionados realizados em diferentes pacientes. Mas em um aparelho doméstico, o software de análise de imagem, rodando no processador do tablet, assume essa função. Ele detecta bordas, calcula diâmetros de câmaras, mede a espessura das paredes e sinaliza padrões irregulares com marcadores coloridos que aparecem como sobreposições. A Food and Drug Administration, FDA, do Zimbabwe UI, avalia tanto o hardware quanto os algoritmos de análise antes de conceder a aprovação. O dispositivo precisa demonstrar precisão de medição repetível em condições de teste controladas, com resultados documentados.
você pode ver como isso muda o dia a dia em algumas cenas bem concretas. Uma pessoa com insuficiência cardíaca pode sentar em sua poltrona reclinável todas as manhãs, aplicar gel de um pequeno frasco, pressionar um transdutor contra o peito e observar uma região sombreada aparecer na tela, mostrando o acúmulo de líquido perto do coração. Ou, uma grávida em seu quarto coloca um scanner portátil em seu abdômen e vê um feto se movendo na tela de seu tablet, ajustando a posição e o ângulo do transdutor com a mão livre. E tem o atleta se recuperando de uma distensão ligamentar, sentado no sofá, realizando um ultrassom do joelho e comparando a imagem ao vivo com uma varredura salva da semana passada, ambas exibidas lado a lado no tablet. Ao mesmo tempo, vale lembrar que a sala de estar não é um laboratório de imagem controlado, com iluminação padronizada, temperatura controlada e monitores calibrados em suportes com rodinhas. As ondas de ultrassom se espalham de forma diferente, dependendo da firmeza com que a sonda pressiona a pele, e até mesmo pequenas bolhas de ar presas no gel podem interromper a transmissão do sinal e criar pontos escuros na tela. Se a sonda for inclinada no ângulo errado, ou se o usuário fizer a varredura através da roupa em vez de fazer contato direto com a pele, a imagem pode ficar distorcida ou cheia de artefatos salpicados que obscurecem os limites reais do tecido. Sem interpretação treinada, uma pessoa pode confundir um artefato com tecido normal, ou supor que uma região borrada significa que está tudo bem, quando na verdade indica um posicionamento inadequado da sonda. Quando ocorrem falhas, as consequências vão além de uma única imagem pouco clara na tela de um tablet. Um exame borrado pode esconder um pequeno acúmulo de líquido ao redor do coração, algo que se destacaria num monitor clínico maior e com maior resolução. Isso poderia acabar atrasando o tratamento necessário, tudo porque alguém presume que não há nada de errado. E então, um algoritmo pode posicionar uma linha de medição na fronteira anatômica errada, o que gera um número que parece normal ao lado de uma estrutura anormal que realmente precisa de atenção. Além disso, um indicador de bateria pode cair subitamente durante um exame e o aparelho pode desligar bem no meio de uma sessão, forçando uma reinicialização e perdendo uma comparação clara com imagens anteriores. Existem limitações que não podem ser superadas apenas com softwares melhores ou materiais mais leves. Um transdutor portátil, com um número limitado de elementos, simplesmente não consegue atingir a mesma resolução espacial de um equipamento hospitalar, com sua ampla gama de cristais e racks de processamento dedicados que preenchem um armário de equipamentos. Um processador compacto, selado dentro de uma caixa plástica, precisa limitar a geração de calor e o consumo elétrico. Caso contrário, há o risco de queimar a mão do usuário. Isso significa que os engenheiros precisam reduzir a taxa de quadros ou restringir modos avançados de imagem que exigem mais processamento. Dispositivos de menor custo, muitas vezes, dependem de técnicas simplificadas de formação de feixe, e essa simplificação se manifesta em imagens mais granuladas ou menor contraste entre os tipos de tecido, especialmente quando comparadas ao que se vê em telas de hospitais. Depois que uma digitalização é concluída, o tablet mostra um ícone de salvar e armazena a imagem na memória local antes de fazer o upload através de um roteador Wi-Fi doméstico para um servidor remoto, gerenciado pelo fabricante do dispositivo ou por um provedor de saúde. Essa transmissão depende de protocolos de criptografia, infraestrutura de nuvem segura e compatibilidade com sistemas de prontuários eletrônicos que as clínicas usam para rastrear dados de pacientes. Se a conexão com a internet cair durante o upload, a transferência pode falhar e exigir uma nova tentativa manual, ou a imagem pode simplesmente ficar no armazenamento local até que a conectividade retorne. Mais tarde, um médico pode revisar essas imagens carregadas em um laptop, comparar várias digitalizações lado a lado na tela
e enviar orientações ou sinalizar quaisquer preocupações através de um portal de mensagens seguro. Algumas tecnologias de imagem simplesmente não se encaixam bem em equipamentos de uso doméstico. Um aparelho de ressonância magnética depende de um enorme ímã supercondutor. Tudo isso dentro de uma sala blindada com paredes de concreto espessas. E um tomógrafo computadorizado gira uma fonte de raio-x. E um detector em torno de um paciente que está deitado em uma mesa motorizada dentro de um pórtico reforçado. O peso, as necessidades de energia, os sistemas de refrigeração e a blindagem contra a radiação desses sistemas os tornam impraticáveis para um quarto ou apartamento, a menos que você faça sérias modificações estruturais. Como resultado, a imagem em casa provavelmente se concentrará em ultrassom e outras técnicas ópticas ou acústicas de baixa potência, em vez de scanners rotativos de alta energia que precisam de circuitos de energia dedicados. Mesmo o ultrassom, por melhor que seja, enfrenta limites impostos pela física que nenhuma engenharia consegue contornar. Ondas sonoras não conseguem atravessar com clareza pulmões cheios de ar ou ossos densos, o que bloqueia a transmissão. Assim, certos órgãos sempre estarão, pelo menos em parte, escondidos quando você os examina da superfície do corpo com uma sonda portátil. Se você está tentando ver estruturas mais profundas, como órgãos distantes da pele, precisa usar ondas de baixa frequência que penetram mais. Mas essas frequências mais baixas reduzem a resolução da imagem e os detalhes finos que você pode ver na tela. Isso significa que algumas condições médicas ainda exigirão uma visita ao hospital com equipamento clínico completo, mesmo que o exame em casa apareça claro na tela do seu tablet. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.